No domingo à noite, pouco antes de embarcar da Flórida em direção à capital, Washington, o presidente americano foi questionado por jornalistas sobre a reação dos mercados ao seu tarifaço. Ao que ele respondeu: o que vai acontecer, ele não sabe dizer. Mas afirmou: os Estados Unidos já estão muito mais fortes e depois se tornarão um país como nenhum outro. But I can tell you, our country has gotten a lot stronger. And eventually, it'll be a country like no other. Diante do terror e pânico nas bolsas de valores mundo afora, Trump afirmou que, às vezes, tem que tomar um remédio para consertar as coisas. But sometimes you have to take medicine to fix something. Enquanto isso, o que ele, Trump, chama de remédio, fazia estragos no mundo inteiro. Os primeiros pregões da semana abriram com perdas importantes na Ásia. Na Ásia, os prejuízos foram tão bruscos que forçaram o acionamento do chamado Circuit Breaker, interrompendo temporariamente as negociações para conter a volatilidade extrema. Foi o que aconteceu no Japão. O índice Nikkei atingiu o pior nível em 1 ano e meio. A Bolsa de Taiwan, por exemplo, teve o pior pregão da história. O principal índice de lá caiu quase 10%, a maior queda num único dia. A Bolsa de Hong Kong despencou mais de 13% no maior tombo desde 1997. Na Europa, a mesma coisa. As ações europeias despencaram para o nível mais baixo em 16 meses. A Bolsa de Londres chegou ao patamar mais baixo em 1 ano, um tombo enorme para quem alcançou um recorde histórico positivo há apenas 5 semanas. E o principal índice alemão chegou a cair 10% no início do pregão. Em Wall Street, o sobe e desce deixou investidores em alerta. A queda segue expressiva, principalmente para as empresas americanas que entre quinta e sexta-feira perderam 6 trilhões de dólares em valor de mercado. No último sábado, entrou em vigor a tarifa unilateral de 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos. E na próxima quarta, começam a valer as tarifas adicionais aos países que Trump considera mais prejudiciais à balança comercial americana. Só que alguns deles ou já anunciaram retaliação ou discutem medidas do tipo. Trump ameaçou os chineses com um percentual de 50%, uma tarifa, caso eles não retirem a retaliação do final da semana passada. Vocês se lembram, né, que Donald Trump impôs tarifas de 34% sobre produtos importados chineses na semana passada e a China também anunciou 34% sobre produtos importados dos Estados Unidos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou hoje que a Europa está pronta para negociar e que o bloco já ofereceu zerar as tarifas para produtos industrializados. Zero tariffs for industrial goods. Mas que também prepara contramedidas proporcionais. Ninguém vai querer agora investir no que quer que seja o novo meio de produzir, porque ninguém tem a menor ideia de como vão ser essas tarifas na semana que vem. Imagina daqui a 6 meses, 1 ano. A questão principal não é a Bolsa de Valores caindo. Isso é um sintoma. A doença é que o mundo está ficando mais pobre. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o efeito Trump, a montanha-russa dos mercados. O que explica a alta volatilidade das bolsas nos últimos dias e quais podem ser as consequências para o mundo. Neste episódio, eu converso com Daniel Souza, comentarista da Globo News, criador do podcast Petit Jornal e professor de economia do IBMEC. Terça-feira, 8 de abril. Meu amigo Daniel Souza, que show da Xuxa é esse? A gente está conversando num dia que é bem complexo de entender, quanto mais de explicar. Uma montanha-russa nas bolsas. Explica pra gente o que está acontecendo, por que essa avalanche hoje? Nós temos tido um derretimento nas ações, particularmente na Ásia e na Europa, e na sequência nos Estados Unidos tivemos uma alta depois acompanhada de uma queda. Isso é explicado pelo altíssimo grau de incerteza que nós temos na economia americana no atual momento. Desde quinta-feira passada, quando nós tivemos aí o anúncio na realidade quarta-feira passada, quando tivemos o anúncio dessas tarifas do Donald Trump, o mundo ficou sem ancoragem para as suas expectativas. Ninguém
ninguém sabe se essas tarifas são para valer, se vai haver uma pausa, se vai haver um recuo ou se vai haver uma intensificação das tarifas. E claro, quando a gente pensa em calibragem de futuro ou de construção de cenários, fica muito difícil. Quando a maior economia do mundo tarifa pesadamente boa parte do planeta, coloca tarifas pesadas sobre a segunda maior economia do mundo, que retalia. O governo chinês adotou com firmeza a expressão olho por olho e anunciou tarifa por tarifa. Decidiu retribuir o dano causado pelas taxações americanas na mesma proporção. Além de impor uma taxa de 34% sobre todos os produtos importados americanos, ainda proibiu negócios e investimentos com 27 empresas americanas por motivos de segurança nacional. Hoje, a embaixada chinesa nos Estados Unidos respondeu postando um vídeo de um pronunciamento do ex-presidente Ronald Reagan, em 1987. Nesse vídeo, Reagan, que era republicano como Trump, criticava as tarifas como medida para proteger empregos. Reagan, como todos os republicanos antes de Trump, era a favor do livre comércio. E agora, a China é que é a favor do livre comércio, enquanto os Estados Unidos viraram o país mais protecionista do mundo. Diante desse altíssimo grau de incerteza é que a gente observa os mercados subindo e descendo com intensidade, porque ninguém é capaz de projetar o futuro com segurança e, consequentemente, estabelecer preços de ações, de moedas e todos os outros ativos no mercado financeiro acaba se tornando extremamente difícil. Bom, falando desse sobe e desce especificamente em Wall Street, o que já foi super surpreendente na manhã de segunda-feira, que é quando a gente grava, tudo começou a ficar assim muito volátil depois de uma entrevista do diretor do Conselho Econômico Nacional dos Estados Unidos, o Kevin Hassett, que falou à Fox News. E aí essa enxurrada veio depois disso. O que exatamente ele disse que provocou esse frisson todo? Ele levantou a possibilidade, Natuza, de uma suspensão das tarifas que foram anunciadas na semana passada por um período de 90 dias. É bem verdade que haveria ali uma excepcionalidade para a China continuaria sendo tarifada, mas de qualquer forma houve ali uma possibilidade de recuo do governo americano. Poucos minutos depois, a Casa Branca veio a público dizer que era fake news, que nada daquilo estava sendo cogitado ou pensado. O grande problema é que esse recuo seria a cara do Trump. Isso foi visto como algo muito verossímil e, consequentemente, mesmo que não tenha sido efetivado agora, havia a possibilidade desse tipo de decisão estar sendo discutida internamente na Casa Branca, o que cria ainda mais incerteza. O que o mercado está precificando é um mundo que vai crescer menos, um mundo onde os Estados Unidos podem potencialmente entrar em recessão, onde China e Estados Unidos, que juntas têm economias que somam mais de 40% do PIB mundial, estão brigando, e tudo isso junto e somado projeta um mundo onde as empresas lucram menos, a economia cresce menos, onde se gera menos emprego, onde o consumo é menor e as ações acabam tendo que se ajustar a essa nova realidade. Inclusive, antes da gente começar a nossa entrevista, o Trump ameaçou a China com tarifas adicionais de 50%. E aí, se você somar o que já havia sido anunciado com esse potencial 50% a mais, os produtos chineses podem ser taxados em 104%, Daniel. E o Trump, daquele jeitão, daquele estilo que a gente conhece, deu até terça-feira, dia 8 de abril, para que a China retire a retaliação de 34%, que foi anunciada na semana passada, né, aos produtos americanos. Bom, China ainda não se posicionou, pelo menos até este momento em que a gente conversa, mas dá para dizer, pelo menos até aqui, que o Trump está dobrando a aposta? O que essa coreografia dele e a resposta da China nos dizem? Trump está sendo Donald Trump, né? Atacar, atacar, atacar. É algo que ele faz desde a época como empresário e agora como presidente dos Estados Unidos ele acaba repetindo esse tipo de expediente. Trump afirmou ainda que os governos vão precisar pagar muito dinheiro para mudar as tarifas impostas. There's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. Sim, ele está dobrando a aposta. Ele taxou a China em 34% na semana passada, a China reagiu taxando também os Estados Unidos em 34%, e agora o Trump ameaça colocar 50% adicionais na China como forma de tentar fazê-la recuar. A gente está falando de dois países que têm um comércio super intenso, dois países que são mutuamente dependentes do ponto de vista econômico
econômico. E, claro, se os dois países começam a fazer menos comércio entre si, isso vai desacelerar a economia americana, vai desacelerar a economia chinesa e, consequentemente, vai desacelerar a economia mundial. É por isso que o mundo acaba prendendo a respiração e fica muito tenso com a possibilidade dessa escalada de tensões entre os dois países. A balança entre os dois países pende para o lado chinês, com um superávit que beira os 300 bilhões de dólares sobre os Estados Unidos. Os americanos exportam principalmente soja, aviões e equipamentos pesados para a China. Já os chineses vendem para o mercado americano eletrodomésticos, roupas, calçados, móveis e brinquedos. Claro que a gente está falando das duas principais economias do planeta que, num certo sentido, disputam muitas outras coisas além da própria economia. Mas a economia acaba sendo realmente uma frente de batalha que está sendo muito palpável e que acaba trazendo aí muita insegurança para o sistema internacional. E um outro ponto que me parece também muito importante ser destacado, Natuza, existe uma crescente percepção, e isso ficou muito forte a partir da semana passada, que o Trump não tem um plano muito claro, que ele está apenas realmente colocando o bode na sala como forma de tentar tensionar as relações e obter acordos melhores, favoráveis aos Estados Unidos. Isso fica ainda muito mais evidente quando a gente olha o método de cálculo daquelas tarifas e o fato delas terem sido estabelecidas de forma linear, ou seja, a mesma tarifa para todos os produtos ou quase todos os produtos, independentemente da necessidade que os americanos têm de importar aquele produto. Falta técnica, falta cuidado, falta estratégia nesse posicionamento do governo americano e, somando-se a isso, a possibilidade de novos avanços e recuos, o ambiente de incerteza vai crescendo e nada é pior em economia do que incerteza. É pior incerteza do que um projeto ruim. Projeto ruim você precifica, se prepara e planeja. Incerteza você não tem o que fazer e vai retraindo a atividade econômica, que é o que a gente está vendo, e isso ainda agravado por uma escalada de tensões entre as duas principais economias do planeta. Mas, Daniel, levando em conta o que disse o conselheiro dele, falando de uma suspensão de 90 dias, e essa maneira como tudo aconteceu, de forma linear, sem parecer ter muita lógica, sem parecer ter muito estudo, ainda tem espaço para a gente imaginar que possa se tratar do maior blefe internacional, assim, já visto, pelo menos na nossa era, ou não tem mais espaço para se acreditar em blefe? Ele já está colocando em prática, não tem mais como recuar. Olha, Natuza, existe a hipótese do blefe ainda. Me parece que ainda é uma possibilidade, embora, claro, que essa hipótese fique cada vez mais frágil a cada dia, conforme as tarifas vão sendo mantidas. Mas esse anúncio, ou essa declaração do assessor do Trump nessa segunda-feira fortaleceu a hipótese do blefe. Quer dizer, será que o Trump não está querendo simplesmente trazer os países para negociação? Aí ele suspende as tarifas por 90 dias, conversa pelo menos com os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Daqui a 90 dias ele pode suspender por mais 90 e seria Donald Trump voltando um pouco mais à programação normal, ou seja, alguém que tensiona com o objetivo de conseguir acordos melhores para os seus objetivos particulares. Mais de 50 países tentaram negociar com Washington desde o anúncio da última quarta-feira. O Japão, um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos na Ásia, é um dos que esperam chegar a um acordo. O governo de Taiwan também entrou na fila para conversar. O presidente do país asiático ofereceu tarifas zero como base para as negociações. Vale lembrar que Taiwan é um dos maiores produtores de chips de computadores do mundo e que o governo americano é um dos principais apoiadores internacionais e fornecedores de armas para a ilha. Mas conforme você escala, realmente dobra a aposta, triplica a aposta, é claro que existe um custo maior de recuo. Embora Donald Trump não seja exatamente alguém que tenha qualquer tipo de constrangimento em recuar e voltar atrás e dizer, olha como todo mundo se curvou aos Estados Unidos e agora eu posso desmontar essas tarifas. Então, respondendo objetivamente para você, me parece que a hipótese do blefe ainda é uma possibilidade, embora ela vai se tornando cada vez menos provável conforme os dias vão passando. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Daniel. Enquanto esse derretimento todo acontece,
E diante de um risco de recessão, né, tem um temor global de recessão. Você falou da potencial recessão nos Estados Unidos, o mundo pode entrar no mesmo diapasão. O Trump, pelo menos da boca para fora, está dando sinais de que ele está tranquilão. Ele não está preocupado com esse frisson todo nas bolsas mundo afora. E ele chegou, inclusive, a comparar as tarifas, esses aumentos, ao ato de, segundo ele, tomar remédio para consertar algo. Que sinais o Trump manda com isso, quando diz isso, e por que que eles são preocupantes? A gente já falou da possibilidade de blefe, mas vamos aqui considerar a possibilidade de não ser um grande blefe, e ele está falando a sério o tempo inteiro. Pegando primeiramente o ponto de demonstrar tranquilidade, Natuzzi, é Donald Trump sendo Donald Trump, né? Nunca recue, nunca demonstre fraqueza, nunca retroceda, sempre negue quando você é acusado de alguma coisa. São alguns mantras que o Donald Trump repete ao longo de sua vida, é um padrão de comportamento dele claramente. E a segunda questão, envolvendo aí um medicamento, a ideia dele seria repetir o McKinley, né? Que foi presidente dos Estados Unidos lá no final do século XIX, início do século XX, você coloca tarifas, colocando tarifas de importação, isso estimula investimentos industriais dentro dos Estados Unidos, isso industrializa os Estados Unidos, gera empregos na indústria americana e dessa forma ele estaria cumprindo a sua promessa de campanha de trazer de volta empregos que foram levados para a China, foram levados para a Índia, foram levados para o Vietnã, para muitos países, principalmente da Ásia. E a ideia justamente do remédio é a seguinte, olha, eu vou colocar tarifas, isso vai gerar alguma inflação nos Estados Unidos durante algum tempo, vai diminuir a atividade econômica, mas aos poucos os investimentos vão sendo realizados e a dependência americana de produtos importados vai caindo. Isso é muito preocupante porque me parece que esse é um cenário pouco factível. A gente está falando de um século XXI onde os países são muito integrados, onde cadeias produtivas fazem com que um produto tenha etapas diferentes feitas em diferentes países. Produzir tudo dentro dos Estados Unidos, como acontecia no século XIX, me parece pouco factível. Além disso, que empregos são esses? Quer dizer, os empregos que vão voltar para os Estados Unidos potencialmente são de robôs, né? Robôs que vão trabalhar na indústria e não exatamente operários como acontecia no passado. Trump chegou a falar na semana passada, na quarta-feira, que seriam 6 trilhões de dólares de investimentos vindo para os Estados Unidos por conta dessas tarifas. Não há nenhum embasamento nessa conta, não há nenhuma justificativa para essa conta. Há pelo menos um grande exemplo histórico em que essa estratégia foi um enorme, fortíssimo tiro no pé. Novas tarifas vieram com muita força depois da queda da Bolsa de 29, o crash, a depressão, quando foi aprovada aquela que ficou conhecida como Lei Smoot-Hawley, vindo dos dois nomes de um senador e um deputado que assinavam essa lei e consolidou de vez, em 1930, o protecionismo dos Estados Unidos. Mas para muitos economistas, isso só aprofundou os efeitos mais negativos da Grande Depressão. Nesse período também os Estados Unidos receberam uma onda de retaliações, alguma semelhança com hoje, e o comércio global, vejam vocês, caiu impressionantes 66% entre 1929 e 1934. E existem muitos setores, Natuzzi, que têm longo prazo de maturação, que têm margens de lucro relativamente estreitas, mercados que estão sobre-ofertados no sistema internacional. É o caso, por exemplo, do alumínio, do aço e dos automóveis. Quer dizer, acreditar que você vai trazer pesados investimentos para dentro dos Estados Unidos nesses setores me parece um delírio, no mínimo. Ainda mais quando você compra insumos ou até produtos acabados de parceiros super seguros, como é o caso do Canadá, o caso do México. Se você quisesse internalizar semicondutores que têm uma margem maior, semicondutores que são chips, né, que acabam sendo utilizados na produção de quase tudo, que tem um risco ali geopolítico forte, tudo bem, você quer aqui pontualmente internalizar esse segmento produtivo porque você considera importante, mas trazer para dentro dos Estados Unidos, e esses setores são particularmente evidentes, porque o Trump colocou tarifas específicas para esses setores, me parece um delírio. Me parece muito mais alguém que quer mostrar para o eleitorado que está cumprindo a promessa, que está lutando para trazer empregos de volta para os Estados Unidos, que está preocupado com as midterms, que está preocupado realmente em projetar uma determinada imagem e tentar conseguir negociações mais duras com os seus parceiros, do que efetivamente alguém que acredita que 6 trilhões de dólares serão investidos nos Estados Unidos por conta dessas tarifas.
Sim, e midterms são as eleições para a composição de diversos cargos, inclusive no Congresso americano. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque você diz o seguinte: bom, ele está preocupado com as eleições, ele está preocupado em cumprir a palavra dele para os eleitores, ele usa isso como estratégia, etc, etc. Mas o movimento dele foi tão brusco e foi tão forte que o que ele está fazendo, no fim das contas, o que pelo menos parece que ele está fazendo, é retirar os Estados Unidos do sistema global de livre comércio. Tem gente comparando esse movimento do Trump ao que o Reino Unido fez no Brexit, que se desvinculou da União Europeia. Você acha que cabe essa comparação, pelo menos em termos de efeito? Me parece que há algumas semelhanças e algumas diferenças. E dentro das semelhanças, a gente está falando de uma América que está tentando se voltar para dentro, exatamente como o Reino Unido fez. O Reino Unido, na prática, rasgou os acordos de livre comércio que tinha com os seus parceiros da União Europeia. Os Estados Unidos também estão rasgando os seus acordos de livre comércio com uma série de parceiros com os quais os Estados Unidos assinaram ao longo das últimas décadas. O tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump pode ajudar o Mercosul e a União Europeia a finalmente colocar um fim em 25 anos de negociação de um acordo comercial. Uma das alternativas que a Europa considera é finalmente aprovar o acordo comercial com o Mercosul. Nesta sexta, um porta-voz do bloco disse que essa é uma grande oportunidade para avançar com o projeto. E adiantou que os líderes do bloco vão investir tempo e energia para finalizar o pacto. A França, país que mais resiste ao acordo, já começou a repensar a posição. Agora, tem diferenças também. Quer dizer, no caso do Reino Unido, o Brexit foi negociado ao longo de alguns anos para que ele fosse feito da forma mais suave possível. E no caso dos Estados Unidos, não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um certo atropelo. Fica aquela impressão, Natuza, que é a seguinte: olha, no mandato anterior, o Trump já tinha ameaçado de tarifas e aí recuava, tentava conseguir negociações melhores, etc. Se ele repetisse a mesma estratégia, ele não ia causar nenhum impacto. Então, ele dobra a aposta, coloca um monte de tarifas para um monte de países ao mesmo tempo, para que dessa vez as pessoas acreditem que é para valer e, consequentemente, a negociação dele surta efeito. Ao mesmo tempo em que a economia mundial perdeu dinheiro, Trump também perdeu apoio. O bilionário americano Bill Ackman, que apoiou a candidatura de Trump no ano passado, publicou uma carta nas redes sociais alertando que a imposição de tarifas desproporcionais seria o equivalente a lançar uma guerra nuclear econômica e que a decisão pode destruir a confiança mundial nos Estados Unidos, algo que prejudicaria a reputação do país por décadas. O bilionário pediu que Trump adie a imposição das tarifas por 90 dias para negociar com os países. Trump descartou a hipótese do adiamento. Desde que ele tomou posse, no dia 20 de janeiro, o mercado de ações dos Estados Unidos perdeu quase 10 trilhões de dólares. Mas esse tipo de estratégia é muito diferente do Brexit. Embora os dois movimentos são movimentos de fechamento, onde você tenta um desenvolvimento mais autárquico, onde você tenta internalizar segmentos do processo produtivo, onde você tenta trazer de volta empregos que saíram do país, onde você rasga acordos comerciais que estavam em vigor. No caso do Brexit foi algo muito mais negociado, algo muito mais cuidadoso, algo mais suave. E no caso do Trump, até o presente momento, a gente tem visto aí muita pressa, falta de planejamento e ausência de um cenário claro. Lembrando sempre que no caso do Brexit, a economia britânica cresceu bem menos do que poderia crescer se o Brexit não tivesse acontecido. Aliás, tem universidades inglesas que fizeram estudos bastante bem embasados para provar isso. E já que a gente vai se caminhando para o final, eu queria muito te perguntar sobre sábado. Sábado foi marcado por protestos em diferentes lugares nos Estados Unidos, com cenas que lembram o que a gente acabou se acostumando a ver aqui no Brasil, em maior ou menor grau nos últimos anos. Mas eu queria a tua percepção em relação aos atos do fim de semana. Primeiro explicando se esses atos, tais quais eles foram concebidos, são comuns, têm sido comuns nos últimos anos nos Estados Unidos, e se pode haver, inclusive, algum peso nas decisões do Trump em relação às tarifas.
Em relação à novidade desses atos, a gente está falando de atos que são movidos contra um presidente recentemente eleito em função dos acontecimentos das últimas semanas. A gente está falando de um presidente que está atropelando a institucionalidade, um presidente que está governando pelo que seria o equivalente no Brasil de medidas provisórias, né? Medidas provisórias, contornando o Congresso, batendo de frente com o Judiciário, até desrespeitando algumas decisões do Judiciário e agora colocando tarifas que claramente vão impactar a vida dos americanos, vão tornar produtos mais caros e vão trazer aí uma desaceleração econômica importante ou eventualmente até uma recessão nos Estados Unidos. A probabilidade de uma recessão lá nos Estados Unidos no ano que vem aumentou para 45% de acordo com uma nota divulgada hoje pelo banco de investimentos Goldman Sachs. Então, me parece que uma grande quantidade de atos em cidades tão diferentes contra um governo que acabou de ser eleito com tão pouco tempo de mandato é algo relativamente novo. Manifestações foram organizadas em cidades dos 50 estados americanos: Atlanta, Boston, Chicago, Phoenix. Em Nova York, a área central da ilha de Manhattan ficou lotada. Essa mulher disse que estava ali porque se preocupa com o preço dos alimentos e é contra a deportação de imigrantes e pessoas mais vulneráveis. Não sei e não me parece que os atos sejam capazes de demover o Donald Trump, pelo menos imediatamente. O que seria capaz de demovê-lo seria a questão da popularidade, né? Porque, lembrando sempre que o Trump não governa para os Estados Unidos como um todo. Ele governa para aquele eleitorado que ele precisa cativar para manter o seu grupo político no poder. Ele não precisa governar para a Califórnia, ele não precisa governar para Nova York, ele precisa governar para swing states, ele precisa governar para estados que passaram por um processo de desindustrialização importante ao longo das últimas décadas nos Estados Unidos. Portanto, nesse primeiro momento, me parece que esses protestos não são capazes de impactar o Donald Trump. Mas se houver ali uma modificação na popularidade do Trump de maneira importante, particularmente naqueles estados que ele considera mais estratégicos, aí sim, ele pode dizer que vai suspender as tarifas porque todos os países do mundo se ajoelharam aos Estados Unidos e estão tentando manter o seu acesso a mercados americanos. Olha como ele é um grande vitorioso, olha como ele é um gênio e assim por diante. E nós, Daniel, como é que a gente fica nesse processo? Tudo bem, fomos taxados com uma tarifa bem menor do que outros países, mas o impacto para a gente, além de direto, pode ser indireto também, né? Claro, o Brasil não é uma ilha, o Brasil vai ser impactado com uma desaceleração da economia mundial, com uma eventual inflação mais forte no sistema financeiro internacional. É claro que nós vamos ser impactados. Agora, o Brasil vai ser relativamente pouco impactado em comparação com o resto do mundo. O Brasil é um país que fez uma escolha lá atrás de não se globalizar muito. O Brasil é um país muito fechado, tem tarifas médias de importação relativamente elevadas. É um país que exporta pouco e importa pouco em proporção do PIB. No atual cenário, os países que vão ser mais impactados são justamente os mais globalizados do ponto de vista comercial. Aqueles que têm nas suas exportações um pedaço grande do seu PIB, que têm nas importações um pedaço grande do seu PIB. O Brasil pode até sair relativamente beneficiado, substituindo os Estados Unidos em alguns mercados nos quais nós somos concorrentes. Isso aconteceu no mandato anterior do Trump e pode acontecer agora de novo. O Brasil pode aumentar eventualmente as suas exportações de grãos, as suas exportações de carnes para mercados que eventualmente estejam retaliando os Estados Unidos e isso pode nos beneficiar relativamente. O Brasil é um país grande, tem um mercado consumidor grande, acaba sendo atraente, é um grande produtor de energia, um grande produtor de alimentos, é uma potência realmente em vários segmentos e nesse sentido o Brasil pode se tornar um pouco menos impactado. Cabe ao Brasil tentar não causar muito ruído, não causar muito tumulto, dialogar com o máximo de países possível, aumentar as alternativas comerciais, realmente abrir novos canais e novas possibilidades. O Brasil tem uma capacidade de diálogo formidável, não são tantos países no mundo que podem dialogar com tantos países ao mesmo tempo como o Brasil. Então, o Brasil vai ser impactado sim, mas o Brasil está muito longe de ser o pior lugar do mundo para se estar dentro desse contexto. Daniel, vai ter algum momento em que o Trump não nos dará algum susto?
Acho que não, Natuza. Acho que ele é movido a sustos, justamente como forma de se manter no noticiário. Ele quer ser tema do assunto o tempo todo, Natuza. Ele é viciado nisso. Ele quer ser tema do assunto, então ele vai fazer de tudo para continuar sendo. Então eu vou ter que acionar você, meu amigo, para você vir explicar tudo assim tão claramente como você sempre faz. Obrigada por ter topado mais uma vez. Eu que agradeço, Natuza. Um beijo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.